Bom, vamos lá, pessoal, dar um primeiro passo aqui. Nesse vídeo aqui eu vou dar 3 pequenos passos para que possamos introduzir matemática para concurso. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou passar aqui é um conceito bem básico sobre números primos. Bom, na matemática existe basicamente 2 tipos de números. Existem os números compostos e os números primos, que é o objeto do estudo aqui agora. Bom, quem são os números primos? Números primos, um conceito bem elementar, bem simples. Quanto mais resumido aqui para a gente, o objetivo melhor. São os números que têm 2 divisores distintos ou diferentes. Fica a critério seu. Ele tem 2 divisores diferentes. Aqui eu vou pôr uns exemplos aqui. Os exemplos é o quê? O número 2, número 3, número 5, número 7, quem mais? 11, 13, 17, 19 e assim ele vai infinitamente. Só a título de curiosidade aqui, quando eu me refiro à palavra divisores, divisores, eu estou me referindo a uma divisão exata. Uma divisão exata significa que o resto é igual a zero. Olha só, a título de curiosidade, se eu pegar o número 5 e dividir por 2, minha resposta é 2,5. R$ 5 dividido para 2 pessoas, 2,50 para cada uma das pessoas, certo? Dá para dividir por 2? Dá. Dá para dividir por 3, por 4? Dá também. 5 dá para dividir por 20? Dá. Só que meu número vai acabar sendo decimal. E nesse âmbito aqui, olha só, eu estou trabalhando dentro dos números naturais. E quando eu estou trabalhando dentro dos números naturais, nós não trabalhamos com números decimais. Nós trabalhamos com os números de 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito. Deixa eu passar esse mesmo exemplo de outro contexto, que aqui eu extrapolei além do raciocínio. Eu queria pôr uma coisa mais simples e extrapolei. Vamos continuar com o mesmo número 5 dividido por 2. 5 por 2 é 2, multiplicando é 4, subtraindo o resto dá 1. Olha só, e eu tive o resto. Então não é uma divisão exata, certo? Então 5 ele não é divisível por 2. 5 não é divisível por 2. O 2 ele não é divisor de 5. Vamos para um outro exemplo aqui. 5 dividido por 4. 5 por 4 é 1, multiplicando dá 4 e o resto dá 1 também. Nós temos o resto. Então não é uma divisão exata. Vamos pegar o mesmo 5, já que a gente está trabalhando com ele. Vou pegar o número 7 agora. 7 dividido por 3. O meu quociente é 2, multiplicando é 6, o resto dá 1. Olha só, eu tive resto. Toda vez que eu tenho um resto numa divisão natural, eu não tenho uma divisão exata. Agora, se porventura eu continuar a partir do resto, eu colocar um 0, 0, coloco um 0, 0, coloco um 0 e vírgula, eu vou continuar minha resposta, só que eu vou entrar nos números decimais. E quando eu entro nos números decimais, eu estou saindo fora dos números naturais. Essa parte de números primos, divisores, divisibilidade, é um trabalho feito dentro dos conjuntos naturais. Tá, então vamos voltar novamente lá em números primos, que eu já estou até extrapolando a linha
minha linha de pensamento. Olha só, números primos ele tem dois divisores diferentes. E quando ele tem dois divisores, eu me refiro para ter uma divisão exata. Vamos pegar o número 11 aqui, ó. Mas é claro, né? Vai valer para qualquer um deles aqui, qualquer número primo. Vamos pegar o número 11. O número 11 ele tem dois divisores, ou seja, ele vai ter. E a gente não falou que são dois divisores? Quem são esses dois divisores? Quem são? Aqui a gente pode até puxar uma linha de raciocínio. São dois. Quem são esses dois? Aí aqui eu vou explicar. É o número 1, porque todo e qualquer número ele é divisível pelo número 1. E o outro divisor do número 11 é ele mesmo. Ou seja, números primos eles possuem dois divisores, o número 1 e ele próprio. E ele próprio, ou ele mesmo, a critérios seus, próprio. Vamos continuar. 11 por 1 é 11. Multiplicando é 11, meu resto é 0. Se o resto é 0, a divisão é exata. 11 por 11 é 1. Multiplicando é 11. Subtraindo dá 0. Ou seja, a minha resposta deu exata. Aí por que o número 11 é primo? Ele tem dois divisores. O número 1 e ele próprio. Vamos pegar o número 19. O número 19 também tem dois divisores. Quando eu me refiro a divisores, eu me refiro que a divisão é exata. Ou seja, o número 1 e o próprio número 19. Fazendo a divisão aqui. Dá 19, por quê? 19 vezes 1 é 19, subtraindo dá 0. 19 por 19 é 1. Multiplicando é 19, subtraindo também dá 0. Enfim, concluindo, o que são números primos? São todos os números que possuem dois divisores diferentes. Quem são esses dois divisores? O número 1 é ele próprio. E quando eu me refiro a divisor, eu me refiro a uma divisão exata. Ou seja, o resto é 0. Voltando aqui. Se eu dividir o número 19 por 5, vai dividir. Eu vou ter um quociente, porém eu vou ter um resto, que não vai ser 0. Vai ser um resto diferente de 0. Se tem resto, a divisão não é exata. Logo, eu não estou falando de divisor. Enfim. Só concluindo aqui, além de raciocínio inicial, eu falei que no início nós temos números primos e números compostos, certo? Os números primos são 2, 3, 5. Aqui são alguns exemplos, existem infinitos. E quem são os números compostos? Todos os outros. Todos os demais números são números compostos. Perfeito? A exceção, pessoal, só a título de curiosidade, né? A exceção dessa classificação aqui é o número 1. O número 1 ele não é primo, ele não é composto. Mas o objetivo aqui, o que eu quero que vocês saibam nesse pequeno pedaço do vídeo é o quê? É quem são os números primos. Os números primos são esses aqui, tem que saber, os primeiros tem que saber. São infinitos os números primos. E ele tem apenas dois divisores. O resto aqui, de número composto, é só uma informação acessória. Não é importante. O importante é você identificar, saber quem são os números primos e por que ele é chamado de número primo. Agora eu vou para a parte 2 do vídeo. Vamos lá, parte 2, começando aqui. A parte 2 a gente vai chamar de critérios de divisibilidade. Tá. Critérios de divisibilidade, critérios de divisão. E mais uma vez aqui, quando eu me refiro ao critério de divisão, eu estou me referindo a uma divisão exata, onde o resto é igual a 0. Perfeito? Detalhe. Só existem várias regras, várias regras. Eu não vou passar aqui todas, eu vou passar as principais que vai ser o objetivo nosso em 95% das questões.
Olha só. A regrinha de divisão pelo número 2. Primeiro, aqui, pessoal, eu não quero saber qual é o nosso quociente da nossa divisão por 2. Eu quero saber se um determinado número, ele é divisível por 2 ou não. Você vai ter um número lá, tem um número x. Você vai olhar para ele. Esse número divide por 2 ou não? É isso que eu quero saber. O critério de divisibilidade é isso. É você olhar para o número e falar. Divide por 2, divide por 3, sim ou não. E aí vai. Primeiro, qual é a regrinha de divisibilidade pelo número 2? A questão é bem simples. O número tem que ser par. Todo número par é divisível por 2. Só que, ó, numa situação dessa aqui, você tem que saber o que é par e ímpar. Números pares são todos os números que terminam com 2, 4, 6, 8 e 0. Terminou com esses números aqui, ó, é par. Se é par, divide por 2. Exemplo, 124 divide por 2? Divide porque ele é par. Terminou com 4. 1018 divide por 2? Divide. Se ele é par, terminou com 8, ele divide por 2. O objetivo dessa matéria é isso, é você bater o olho e identificar se divide ou não. Qual é a resposta da divisão? Isso aí já é outro assunto. Isso no momento não interessa. Eu quero saber, o que eu quero é que você identifique se é divisível ou não. Vamos lá. O primeiro é o número 2. O outro que é extremamente importante a gente saber, ó, o número 3. Aí você pensa, se todo número par é divisível por 2, então o número 3 tem que ser ímpar. Todo número ímpar é divisível por 3. Se você pensou isso aqui, você já está errado. Por exemplo, o número 11 é divisível por 3? Não é. Porque se você divide por 3, aqui vai dar 3 multiplicando dá 9 e o resto é 2. Aí só um exemplo que não é a regra, o fato de ser ímpar, entendeu? Ou seja, essa regra de ser ímpar é uma regra furada. E mais uma vez, eu me refiro a um resto zero, uma divisão exata. Vamos ao assunto aqui. Como que eu vou identificar se o número é divisível por 3 ou não? Apenas no olhômetro, apenas olhando. Aí tem uma regra aqui que vocês vão ter que memorizar. Quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Não entendi o que está escrito aí. Toda vez que a soma dos algarismos do referido número for divisível por 3, o referido número será divisível por 3. Não entendeu? Então, vou pôr uns exemplos. Vamos lá. Vamos começar com o número 21. Aí você pensa, quem são os algarismos do número 21? 2 e 1, certo? Aí você tem que fazer um cálculo de cabeça aqui, um cálculo mental. 2 mais 1 é quem? É 3, certo? Aí você faz a pergunta. O número 3 é divisível por 3? O número 3, o 3 eu me refiro a esse aqui, né? Da soma. O número 3 ele tem uma divisão exata pelo 3? Tem, né? Porque 3 dividido por 3 é 1 e o resto é 0, certo? Se essa somatória aqui é divisível por 3, significa que 21 também é divisível por 3. Deixa eu pôr outro exemplo aqui. 66. Pensa aí. 6 mais 6 é quem? 6 mais 6 é 12. 6 mais 6 é 12. Agora pensa novamente. 12
é divisível por 3? O 12 divide por 3 de maneira exata? Divide, não divide? 12 por 3 é 4 e o resto é 0. Se o 12 divide por 3, 66, pessoal, também divide por 3. Quanto é? Não sei. O objetivo não é ter o quociente da divisão, é saber se divide ou não. O objetivo é esse. Vamos para um outro exemplo aqui. O número 123. E olha, tiro de curiosidade, ó, aqui já apareceu um par e um ímpar. Ó. Par e ímpar aqui, em regra do 3, não tem nada a ver. Vamos lá. O número 1 mais o número 2 mais o número 3 é quanto? É 6, não é? Aí você tem que saber, né? O número 6, ele tem uma divisão exata por 3. O 6 divide por 3? Divide? Divide, né, pessoal? 6 por 3 é 2. Multiplicando é 6, o resto é 0. É isso que eu quero, ó. Aí vamos lá. Se o 6 divide por 3, 123, pessoal, também divide. Qual é a minha qual o quociente? Não sei. O objetivo não é esse. Vamos colocar outros exemplos aqui. Vou inventar um aqui, né? 527. Vamos pensar aqui. Eu joguei aqui na doida, aqui, nem raciocinei. 5 mais 2 mais 7 é quem? 5 mais 2 mais 7 é 14, certo? 14 não é divisível por 3. Se você dividir 14 por 3, a resposta é 4, multiplicando é 12 e o resto é 2. Se 14 não é divisível por 3, esse aqui também não é. Simples? Simples demais, pessoal. O último exemplo aqui. 3.429. Esse número aí divide por 3? Não sei. O que você vai fazer? 3 mais 4 mais 2 mais 9 vai dar quanto? Vamos raciocinar aqui devagar. 9 mais 2 é 11. 11 mais 4 é 15. 15 mais 3 é 18. Aí a pergunta é simples. O 18, ele é divisível? Quando eu me refiro ao divisível, o resto tem que ser 0. O 18, isso aqui, pessoal, eu estou fazendo as contas aqui, mas lá no ato da prova, é na cabeça, viu? Que você não pode perder espaço de prova com continha simples, não. É tudo uma coisa mental mesmo. 18 é divisível por 3? É sim, né? Porque minha resposta é 6, multiplicando é 18, e o meu resto é 0. Ou seja, se 18 é divisível por 3, 3.429 também será. Divide por 3, meu quociente, meu resto será 0. Minha divisão será exata. Vamos lá. Eu passo a regra do 2, a regra do 3 e agora eu vou passar a regra do número 5. Eu vou passar só essas 3 regrinhas que são as principais, viu? Eu sei que existem outras regras. E quando o número divide por 4, você não vai passar não? Não, não vou passar não, porque no momento não é importante. Mas eu sei que tem a regra do 4, eu sei que tem a regra do 6 e outros. Mas esses 3 aqui vai te socorrer em 90% dos casos. Vamos lá. Quando que eu vou saber que o número é divisível por 5? Muito simples. A regrinha é muito simples. O final do número, você vai olhar o finalzinho. Lá no 2 a gente não olhava se era par. Aqui no 5 a gente também vai olhar o final. É final 0 ou final 5. Todo número que termina com 0, todo número que termina por 5, ele é divisível por 5, pessoal. Não tem segredo. 25, ele é divisível por 5? É uma divisão exata? É. Por quê? Porque ele termina com 5. É mesmo? É. 25 por 5 é 5, multiplicando é 25, e o resto é 0. O número 100, ele divide por 5, ele é divide, né? Todo número divide um por outro.
entrando no número decimal ou não. A pergunta é: 100 é divisível por 5? Porque quando eu me refiro ao divisível, mais uma vez, o resto é 0. 100 por 5 é 20. Eu estou indo direto, não estou indo no passo a passo não. 100 dividido por 5 é 20. Por quê? 20 vezes 5 é 100. Subtraindo é 0. Por quê? Terminou com 0. Todo número que termina com 0, esse número aí, ó, 10.025. Divide por 5? Divide. Final 5. Quanto é? Não sei, tem que dividir aí para saber, né? O objetivo da aula, pessoal, é apenas identificar o momento que divide e o momento que não divide. E, de antemão, eu lhe passo essas 3 regrinhas. Número 2, número 3 e número 5. Isso aqui vai te socorrer em 90% dos casos. Critérios de divisibilidade. Bom, continuando a terceira parte do nosso vídeo aqui, a gente vai falar sobre fatoração. Fatoração, pessoal, é o seguinte. Se vocês quiserem anotar aí a definição, eu vou só falar aqui. Fatoração é você reescrever o número composto através de um produto de números primos. Você não entendeu, não? Eu vou desenhar aqui. Ó. Você tem um número composto. Você lembra lá no comecinho que tinha os números primos e o número composto? Então, aí você tem um número composto aqui. Exemplo, o número 10, o número 30, o número 100, o número 1000. Número composto é o número que não é número primo, certo? Aí você tem um número composto. E eu quero reescrevê-lo, escrevê-lo e representá-lo através de um produto. O que é um produto? Multiplicação. Através de uma multiplicação de números primos. A ideia é essa. Eu vou pegar ele e quebrar e identificar os números primos que compõem o número composto e escrevê-lo através de um produto de números primos. Aí, mais uma vez, fatoração é reescrever um número composto através de um produto, multiplicação, de números primos. Tá, vamos pôr isso na prática aqui para ficar mais palpável. Só que é claro, para entrar nessa parte aqui, olha só, já estou no terceiro tópico do vídeo, certo? A gente vai precisar necessariamente dos 2 anteriores. Vamos lá, vamos pôr aqui na prática aqui, ó, o número 36. Como que eu fatoro o número 36? Muito simples. Você escreve ele aí, né? Quinta série, pessoal. Puxa uma barra. Agora a gente vai fazer uma divisão sucessiva pelos números primos. Aí, ó, o número primo já entra aqui, ó. Aí você tem que lembrar lá da ordem dos números primos. 2, 3, 5, 7, qual é o outro? 11, 13 e assim vai infinitamente. E olha só, pessoal, e por coincidência ou não, a gente já sabe essas 3 regrinhas aqui, ó. Que são as principais, como eu falei, que vai socorrer a gente em 90% dos casos. Aí você olha aqui para esse número, 36. Aí você tem que pensar mentalmente. A gente fazer uma divisão sucessiva, né? Pela ordem dos números primos. A gente tem que seguir essa ordem. Ok? O primeiro da fila é o número 2, né? 36, pessoal, divide por 2. Quando que o número divide por 2? Ele é par? Então ele divide por 2, ó. Vai dar 18. 18 divide por 2? Divide. Vai dar 9. O 9 é ímpar, né? Então não divide por 2. Aí você tem que se perguntar. Aí você vai, se ele não divide por 2, ele não divide por 2. Aí você se pergunta, divide por 3 agora? Porque como se diz, né? A fila anda. Divide por 3? Divide. Vai dar 3. O 3 também divide por 3, né? Deu 1. Aí, como que eu vou reescrever o número 36 através de um produto de uma multiplicação de números primos? Bem simples. Esse aqui são os números primos que compõem o número 36, ou seja, é 2 que multiplica 2, que multiplica 3, que multiplica 3.
Aí como é que a gente reescreve aqui, ó? O 36 é a mesma coisa que 2, que multiplica 2, que multiplica 3, que multiplica 3. Ou seja, o número 36 fatorado é isso aqui, ó. Ele foi reescrito através de um produto, de uma multiplicação de números primos. A ideia é essa. Para que eu vou fazer isso? Depois vai ter outras finalidades. Usando regrinha de potenciação, que eu não expliquei aqui, né? O 36 ele pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó. 2 ao quadrado que multiplica 3 ao quadrado. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas eu só vou falar rapidinho, ó. O 2 multiplica 2, né? A base é igual. Conservou a base. O expoente é 1. 1 mais 1, 2. Aqui em cima é o número 1. O 3 é igual, né? A base é igual. Conserva a base. Repete a base. Se a base for igual, aí você soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Ou seja, em vez de eu escrever 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, eu posso usar a regrinha de potenciação e pôr 2 ao quadrado que multiplica 3 ao quadrado. Deixa eu pôr outro número aqui para nós fatorarmos aqui. Vamos pôr aqui o número, número 100. Aí a gente, ó, passa a linha. O número, aí a gente começa pela ordem, né? O número 100 é par, ele divide por 2, divide, vai dar 50. 50 dividir por 2, divide, ela é par, né? Aí vai dar 25. A pergunta é, 25 divide por 2? Não, 25 é ímpar. 25 divide por 3? 2 mais 5 é 7. 7 é uma divisão exata por 3? Não. Então, 25 também não divide por 3. Então, a fila anda. 25 divide por 5? Divide. O final é 5, né? Aí, ó. E o 5 também vai dividir por 5. Deu 1. Quando chega no 1 aqui, né? Que eu não comentei. Quando chega no 1 é porque você chegou no objetivo final. Não dá mais para dividir. O 100 fatorado é quem? É quem? É o 2 que multiplica 2, que multiplica 5, que multiplica 5. 2 que multiplica 2, que multiplica 5, que multiplica 5. Só que para ficar bonitinho, né, gente? A gente tem que fazer o trem com elegância, né? A base é igual. Conserva a base e soma 1 mais 1 os expoentes. O 5 e o 5 é igual, né? Então, conserva a base. E aqui em cima tem o expoente 1. 1 mais 1, 2. Prontinho. O 100 fatorado é 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Deixa eu colocar um outro número aqui. Deixa eu pensar em um outro. 240. Vamos lá. Para fatorar, a gente põe uma barra e lembra da ordem dos números primos, né? E faz uma pequena pergunta. Divide por 2. Ela é par. Por que por 2, gente? Porque a fila começa com 2, né? Aí tudo é no olho, né? Ela é par, divide por 2. Aí vai dar 120. É automático. 120 é par, divide por 2. 60 é par. Olha só, é tudo no automático. O 30 é par, divide por 2. O 15 divide por 2? Não, é ímpar. Mas você tem que pensar mentalmente. Divide por 3. 1 mais 5. 1 mais 5, né? 1 mais 5 é 6. O 6 divide por 3, então 15 também divide. Vai dar 5. O 5 não divide por 3, mas divide por 5. Aí vamos lá. 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 3, que multiplica 5. Olha como fica grande. É por isso que a gente usa a regrinha de potenciação, para ficar uma coisa menor. Olha só. 240 fatorado é quem? É o 2, 1, 2, 3, 4 vezes, que multiplica 3, que multiplica 5. Olha o tamanho disso, como fica grande. Aí o que a gente faz? Conserva a base, né? Você tem o número 1, ou, aliás, o número 2, né?
conserva a base. E os expoentes é o que? 1, mais 1, mais 1, mais 1, né? 4 vezes. 1, 4 vezes. Ou seja, 2 elevado a quarta. Que multiplica 3, que multiplica 5. Bom, pessoal, eu vou encerrar minha participação por aqui. Aí nesse vídeo eu passei 3 conceitos básicos elementar para a gente introduzir o mundo da matemática. Olha só, resumindo, eu comecei com números primos. A gente tem que saber quem são e por que eles são números primos, né? Lembrar que eles têm 2 divisores. Aí depois eu passei os critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade, pessoal, é você olhar e saber se divide ou se não divide. O primeiro objetivo é esse. Eu passei a regra de 3 números. Eu sei que existem regras para os demais números, mas esses aqui são os principais. E esses aqui a gente usa ele com muita demanda aqui na nossa fatoração, que foi o que a gente acabou de fazer, fatoração. Ou seja, para a gente chegar nesse patamar, vai precisar desses 2 conhecimentos aqui, ó. Já sem querer, ou às vezes até sem perceber, já está virando uma bolinha de neve. Tá, mas como é que isso cai na prova? O objetivo não é ensinar, é mostrar que existe como trabalhar. Como cai em prova, como é que as questões disso funcionam? É outro capítulo. O objetivo inicial aqui é mostrar que existe como aqui você resolve ele, ok?